E aí pessoal, hoje o nosso papo é mais tranquilo, sem teoria demais, sem muita explicação, mais uma conversa sobre experiência, como foi ler Psicologia do Inconsciente, do Jung. Vamos lá! Eu me chamo João, junto com o Henrique, sou um dos organizadores da página e canal Analítica Hoje, e a gente estava conversando, trocando uma ideia e pensamos como seria interessante compartilhar um pouquinho da nossa experiência lendo o Jung, o fundador da psicologia analítica. E se vocês gostarem, a gente traz mais vídeos porque a obra completa é bem extensa. E para abrir essa nova série, eu decidi falar sobre o primeiro livro que eu li do Jung, que é esse aqui, Psicologia do Inconsciente, o volume 7/1 das obras completas. Como eu disse, foi o primeiro livro que eu li da obra do Jung e ele é muito recomendado como um livro introdutório mesmo. Lendo ele depois de mais ou menos 5 ou 6 leituras do Jung, eu peguei alguns detalhes que da primeira vez eu não consegui pegar e eu acabei gostando mais ainda do livro. Da primeira vez que eu li, eu já tinha participado bastante do grupo de estudos da nossa faculdade, já tinha aí mais ou menos um ano de grupo de estudos, eu já tinha lido outros autores junguianos, que se propunham a introduzir, então eu já tinha um pouquinho de noção, assim, mas nada demais, assim, nada que era uau, eu sei muito de Jung. Não, tava aprendendo, dando os primeiros passos ainda, na verdade. E foi muito impactante pela primeira vez pegar esse livro e dar de cara com a escrita do autor que tinha construído aquilo que eu vinha estudando tanto há um ano, E uma coisa interessante desse livro, que pode assustar se você for pegar ele pela primeira vez, sozinho, sem conhecer ninguém que já leu ele, é a questão de como o Jung começa a explicar, ou melhor, como esse livro foi organizado para ser explicativo de uma forma. Antes de começar a falar da sua própria psicologia, o Jung vai falar antes, inclusive em capítulos separados. O primeiro, todo sobre a psicanálise do Freud, e o segundo capítulo, todo sobre a psicologia do Adler. Eu imagino que possa vir aquele pensamento tipo, nossa, eu peguei o livro para me introduzir em psicologia analítica, para aprender psicologia analítica, mas o cara tá falando de outras coisas? Mas é aí que tá o pulo do gato da coisa, porque a partir dessas duas teorias, da importância delas e da crítica que o Jung faz a elas, é que a gente acaba desembocando ali na psicologia analítica depois. Então o interessante é como o Jung aponta que a psicanálise do Freud e a psicologia individual, ou psicologia do poder, como ele fala, do Adler, são meio antagônicas, de certa forma, o que não torna elas menos reais ou verdadeiras ou úteis. Como Jung explica, são duas teorias, sobretudo sobre neuroses. Então, o Freud vai apontar o caráter sexual da neurose, enquanto o Adler vai apontar o poder, envolvido ali na neurose. E no final das contas, cada caso é um caso. As duas podem ser verdadeiras de acordo com a subjetividade de quem está sendo analisado. E o que eu achei muito interessante aqui é que o Jung dá exemplos. Ele pega casos de pacientes dele para mostrar como essas teorias podem ser úteis. Ele vai pegar primeiro um caso e analisar com a teoria do Freud. Depois ele vai pegar um outro caso e mostrar que a teoria do Freud não se aplicava tanto àquele caso, mas a psicologia do Adler era ótima para ele. E a partir disso ele também vai explicar o problema do redutivismo, que seria reduzir tudo à sexualidade ou tudo ao poder. Porque a gente teria vários outros aspectos da psique humana que podem ser nenhum dos dois ou podem ser algum dos dois. E esse é um livro extremamente importante para a gente entender por que Jung fala tanto de Freud e de Adler em todas as suas obras. E mais pra frente, compreender isso vai ser importante para entender o método de psicologia que ele vai estar propondo. Em contraparte ao método redutivo causal, ele vai colocar o método sintético construtivo. E interessante também é que ele aponta que os dois métodos têm utilidade. A gente não pode excluir um. A gente tem que analisar a situação e ver qual método cabe, e ele vai dar exemplos disso no livro, que é ótimo para a gente entender como funciona. E aí vai entrar toda a questão da energia psíquica, das formas de análise, de interpretação, que não é a proposta se aprofundar nesse livro, mas ele dá uma explicada suficiente para quem está se introduzindo. E já emendando com esse ponto de que não é algo muito aprofundado a questão da energia psíquica, para os entusiastas do estudo dos arquétipos também, nesse livro, o que eu percebi é que o Jung tenta estabelecer muito bem o que é o conceito de arquétipo e como é
a fenomenologia disso. Porque, diferente de outros livros, ele não vai ficar 10 páginas se propondo a explicar sombra, ânimos e ânima, self, etc. Ele dá uma passadinha rápida ali e dá prosseguimento. O que eu percebo é que a ideia é muito construir uma base sólida para a gente entender arquétipo. E ele dá uma base para a gente entender de onde ele tirou isso, né? Ele vai falar, por exemplo, de um autor ao qual foi importante para ele, que é o Jacob Burckhardt. Mas uma coisa é que aqui o Jung também explica um pouquinho dos tipos psicológicos. Porém, ele vai pegar só o basilar de tudo, a essência da coisa. Então ele vai falar dos 2 tipos de atitude, né? O introvertido e o extrovertido, e vai explicar como que ele desenvolveu isso e a importância disso clinicamente. Porém, ele não vai ficar explicando pensamento, sentimento, sensação e intuição. Ele vai se focar mesmo nos 2 tipos de atitude típicos. Ele só vai passar pelas funções mesmo. Pessoal, só um adendo que eu acho importante fazer, que eu esqueci de falar na hora da gravação, é que o Jung fala dos tipos introvertido e extrovertido também relacionando com o Freud e com o Adler. Então ele vai estabelecer uma análise de que o Freud provavelmente teria uma teoria mais extrovertida e o Adler teria uma teoria mais introvertida. Agora a gente pode voltar pro vídeo. Outro ponto que eu gosto desse livro é que o Jung explica bem a primeira palavra em psicologia, que é psique, né? Em alguns momentos ele está falando diretamente sobre a ideia, o conceito e a fenomenologia, e outros dá pra gente dar uma puxadinha assim para ir emendando com o que ele explicou anteriormente. E aliado a isso, ele vai desenvolver e explicar a sua ideia de tratamento e de análise. É claro que esse livro não é o Prática da Psicoterapia, que é onde tem isso de forma muito evidente, mas eu acho que é uma explicação muito boa de se ter de início. Se você passou um tempinho de ter lido esse livro pela primeira vez e voltou nele como eu fiz, você vai perceber que muita coisa mesmo, tá nesse livro, de forma sucinta, mas tá aqui. Ele fala de enantiodromia, normal e patológico, de heurística, de inflação, de projeção, de amplificação, de símbolo, de complexo e até realidade psíquica. Tá tudo nesse livro. Inclusive também um pouco dos métodos de interpretação estão aqui. Ele vai explicar dos sonhos, mas também vai falar de métodos para interpretar. E o que eu quero dizer com isso é que ele vai falar dos níveis de interpretação, ao nível do objeto e ao nível do sujeito. Como eu disse, esse não é um vídeo teórico, então eu não vou ficar explicando o que são essas coisas, mas vocês podem ler. E é claro, novamente, ele vai dar exemplos de como cada método pode ser aplicado. E também vai falar dos perigos de confundir um com o outro e dos erros que isso pode acarretar. E dentro desses exemplos, eu tenho que passar para vocês um incômodo pessoal meu, tá bom? Agora eu tô falando do João, do que afeta o João. Quando ele vai dar exemplos de casos em que envolve homossexualidade, eu sempre fico um pouco com receio do que o Jung está falando exatamente e de como ele tratava essa forma de sexualidade, então eu fico meio preocupado e tendo a dar uma passadinha de pano considerando a época e a cultura que ele foi criado. Mas eu não tenho muita propriedade para falar disso, então se você tem conhecimento ou já estudou alguma coisa sobre isso, comenta aqui embaixo, por favor. Vamos trocar essa informação. Pra mim vai ser muito enriquecedor. E outra coisa que o João também gosta é das relações da psicologia analítica com filosofia. E de forma geral, de quando o Jung trata das bases dele. Adoro quando ele fala de Kant, de Nietzsche, de William James, mas esse livro não é o lugar com o maior número de referências avassaladoras. É claro que tem muita referência em todo lugar, igual o Jung sempre faz, mas não é onde ele vai pegar um autor e desenvolver muito as ideias dele, como ele faz em tipos psicológicos, por exemplo. Aqui um autor que é muito presente de 2 formas é o Nietzsche. E o Nietzsche vai aparecer aqui como? Em primeiro lugar, o Jung vai usar o exemplo de vida do Nietzsche para falar de uma possível neurose nesse autor. Então ele vai quase que usar ele como um caso clínico e de análise. E a segunda forma seria mais teórica, que é quando ele vai falar da teoria do Nietzsche da autoconservação, o que daria um embasamento também para a teoria do poder do Adler. E ainda dentro desse campo teórico, ele vai falar que ele veio da psiquiatria muito bem preparado para a psicologia moderna pelo Nietzsche. Então o Nietzsche seria um autor muito importante para o Jung nessa construção dele como um psicólogo. E para finalizar, uma coisa que eu gosto nesse livro são os apêndices. E esse apêndice vai trazer versões anteriores dos primeiros textos desse volume, quando o Jung se propôs, na época, em 1916, a falar
sobre a psicanálise e explicar um pouco mais essas teorias e das críticas que ele fazia a ela. Porém, ele foi revisando esse texto até 1942, que foi a quinta revisão que ele fez. E eu achei particularmente interessante ver como era a versão original do que o Jung estava falando. As ideias mudaram muito? Na verdade, não. Mas eu acho interessante fazer um paralelo com as coisas que o Jung cortou do texto para se adequar ao projeto final dele. Algumas das coisas que foram cortadas estão entre colchetes que os editores colocaram. Então dá para fazer facilmente esse paralelo. Dependendo do quanto de informação você for querer tirar desse livro, pode ser uma leitura um pouco mais demorada. As minhas anotações, por exemplo, que eu faço no computador, deram aproximadamente 34 páginas de documento, sendo que são 160 páginas de livro. Então eu quis espremer bem a coisa toda para eu tirar muita coisa daqui. Mas se você tá querendo conhecer, não tá pensando em fazer muita anotação e tal, eu acho que vale a pena também. E aí, se você decidir ficar pela psicologia analítica, volta e lê de novo. Então, pessoal, essa foi minha experiência lendo Psicologia do Inconsciente, volume 7/1 das obras completas de C.G. Jung. Eu achei muito divertido fazer um vídeo sobre isso, então eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, comentem aqui, por favor. Não esquece de deixar o like e se inscrever, porque assim a gente fica sabendo que vocês realmente ficaram interessados no conteúdo. Ou não, pode falar aqui também. Mas enfim, eu espero que tenha sido interessante e a gente se vê no próximo vídeo.